Olá, boa noite. O BATV desta terça-feira, 23 de março, começa agora. Seja bem-vindo. Preso em Vitória da Conquista, um homem acusado de abusar sexualmente da sobrinha desde os 10 anos de idade. Aos 12 anos, a menina engravidou. David Fortunato tem mais detalhes sobre esse caso revoltante. Pois é, Dani, a Polícia Civil do Núcleo da Criança e do Adolescente de Vitória da Conquista prendeu esse homem acusado de abusar da própria sobrinha, ela que tem 12 anos hoje, mas aí em conversa com a família e também com a própria vítima, a Polícia Civil descobriu que os abusos começaram quando a vítima tinha 10 anos, ou seja, 2 anos seguidos de abusos entre o tio que abusava da própria sobrinha. Esse homem tem 33 anos, segundo a Polícia Civil, a vítima, que hoje tem 12 anos, está grávida e ela foi acolhida pela rede de proteção do município, tendo acesso à saúde e os outros procedimentos também cabíveis nesse momento, principalmente a questão psicológica para uma adolescente de 12 anos. O crime de abuso do tio com a sobrinha acontecia em São João da Vitória, na zona rural de Vitória da Conquista. O homem de 33 anos que foi preso foi encaminhado ao conjunto penal. Volto com você no estúdio. E 3 homens e 2 mulheres suspeitos de crimes contra instituições financeiras foram presos na BR-116, próximo à Vitória da Conquista. O grupo estava sendo monitorado pelas equipes da Polícia Federal e da Companhia Independente de Policiamento Especializado, CIP Sudoeste, depois de informações da prática de furtos de depósitos feitos em caixas eletrônicos. Com o grupo, foram encontrados 11 cartões bancários, 4 comprovantes de depósitos e outros materiais usados na prática do crime. Cerca de 200 pássaros foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal aqui em Vitória da Conquista. E todos esses pássaros estavam numa casa no bairro Patagônia. A apreensão aconteceu na rua São Borges, no bairro Patagônia. Por meio de uma denúncia anônima, a PRF chegou até a residência. O INEMA recebeu uma denúncia e nos solicitou apoio para vir ao local. Quando chegamos na porta da residência, visualizamos de pronto 2 gaiolas com aves silvestres. E chamamos, a proprietária apareceu e nos autorizou a entrar. Quando visualizamos inúmeras gaiolas, inclusive dentro da cozinha, sanitário, corredor, sala e viveiros no quintal. Foram apreendidos cerca de 200 pássaros silvestres e gaiolas. Segundo a PRF, eles estavam em diversos cômodos da casa e alguns estavam mortos. As aves serão encaminhadas para o CETAS para reabilitação e posterior soltura em momento oportuno. O suspeito de manter os pássaros em cativeiro não estava na residência no momento da apreensão. Agora, ele deve ser indiciado e responder na justiça por maus tratos e comercialização irregular. Essa foi uma operação do INEMA em parceria com a PRF. E quem souber de alguma situação parecida com essa, pode colaborar com as investigações denunciando. É só ligar no telefone 191. O arroz está pesando e muito na cesta básica. Em 12 meses, o preço do grão subiu quase 70%. A alta do dólar e a pandemia contribuíram para os reajustes e os consumidores tentam equilibrar a conta do supermercado, fazendo pesquisa e substituições. Olha ele aí, o arroz nosso de cada dia tem pesado no bolso. O preço subiu. Nesse supermercado em Vitória da Conquista, encontramos o grão a R$ 3,99 na promoção. Mas algumas marcas variam entre R$ 5,19 a R$ 6,59. Essa variação fica entre arroz branco e parboilizado. E nesse momento a pesquisa vira aliada quando o assunto é economia. Elisa tem pensado assim. No dia das compras do mês, são pelo menos 5 quilos de arroz para casa. E sempre é possível economizar um pouco mais. Faz a pesquisa, que também depender da marca, o preço também varia. E de repente você pode substituir também. Se o arroz estiver muito salgado, coloca uma saladinha, coloca um macarrão, uma farofinha de cenoura. Para especialistas, com a pandemia, as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa. As compras aumentaram e o preço dos alimentos subiu. O arroz é um deles. Além disso, o preço do dólar, hoje em R$ 5,49, impacta na exportação. Ou seja, nosso grão sai do Brasil e o que fica encarece. No caso específico do arroz, 2 impactos. O primeiro, sobre o custo de produção, por dependermos de insumos adquiridos ao preço do dólar. Outro, no sentido de incentivo às exportações. O preço do produto fica mais atrativo para o mercado internacional. Segundo o IPCA, o índice que mede a inflação no Brasil, o arroz teve um aumento de quase 70% em 12 meses no país. E se o preço
impacta diretamente em quem compra no supermercado, ele também reflete em quem trabalha num setor que é exclusivo para servir ele pronto, o restaurante. Aqui no restaurante de Adriana, o preço do arroz impacta em tudo. 9 em cada 10 clientes não deixam o grão de fora do prato. Um desafio para a empreendedora. Exatamente um ano fazíamos compra com valor. Hoje esse valor dobrou. O arroz hoje, por exemplo, é um dos vilões da inflação, porque o valor dele está absurdamente alto. E isso impacta na economia da gente. Aí o que a gente tem que fazer? Tem que moderar, saber lidar com essa situação justamente para não doer no bolso do nosso cliente. E para não ficar no impasse entre repassar o valor do arroz e perder clientes, Adriana resolveu diminuir o preço. Uma estratégia nesse momento em que ainda estamos vivendo. Eu abaixei o meu valor, porque a gente tem que entender que no atual momento que a gente está vivendo, a gente tem que pensar também na questão do cliente. Hoje temos a dificuldade, né, de compras em todos os setores. Então, o que a gente faz? Se aumenta o valor, a gente perde o cliente. O que eu quero? Eu quero agregar, voltar os clientes novamente, sabendo lidar com esse acréscimo de valores dos produtos, né? Porque, no caso, o arroz é um deles, mas o aumento é geral em todos os itens. E vamos ver agora como fica o tempo em Vitória da Conquista nos próximos dias. Previsão de tempo abafado nesta quarta-feira em Vitória da Conquista. As temperaturas devem variar entre os 16 e os 31 graus. Sol entre nuvens na quinta-feira e pouca chance de chuva. A mínima fica em 16 graus e a máxima pode chegar aos 31. Predomínio de sol na sexta-feira. A temperatura mínima prevista é de 16 graus e a máxima não deve passar dos 31. O outono chegou e promete algumas alterações nas temperaturas. O calor pode até continuar durante o dia, mas as noites devem ser bem mais frias. Essa é uma das características da estação que traz uma amplitude térmica ainda mais alta. Os últimos dias do verão em Vitória da Conquista foram de altas temperaturas. O outono já começou e a expectativa é que a estação traga temperaturas mais amenas. Mas, por enquanto, o sol ainda brilha forte na cidade. E há quem goste muito desse calorão. Muito bom, muito lindo. Você fica, enfim, você sente assim muita vontade. Embora tenha um calor, mas é muito bom também. Com certeza eu amo, né? Eu amo também, né? Entre as principais características do outono estão as temperaturas amenas, menor quantidade de chuvas, umidade relativa do ar mais baixa e a mudança mais visível está nas árvores, que perdem suas folhas. Mas o que os conquistenses podem esperar para os próximos 3 meses da estação aqui no município? As temperaturas vão começar a cair gradativamente e o período de dia e noite. Por exemplo, geralmente no inverno, o período de noite ele é maior que o período de dia. E o equinócio de outono, que acontece agora, né? Equinócio, equi quer dizer igual e nox é noite. Então é o período de, tipo assim, 24 horas, 12 horas de luz, 12 horas de sol. À medida que a gente vai se aproximando do mês de junho, julho, esse período de noite ele vai aumentando. E o período de dia vai diminuindo, ou seja, vai começar a escurecer mais cedo. E outra característica é a quantidade de chuva. Geralmente, nesse período frio, as chuvas diminuem bastante. Outra característica que vai ser marcante no outono conquistense é a amplitude térmica, que é a diferença entre a menor e a maior temperatura em um dia. Segundo a estação meteorológica da UESB, essa amplitude térmica vai ser grande. Entre a meia-noite e as 6 horas da manhã devem ser registradas as menores temperaturas e entre o meio-dia e as 4 da tarde, as maiores. Com a aproximação do mês de maio, as temperaturas tendem a cair bastante, o que deve fazer com que os conquistenses vivam mais dias frios do que no ano passado. A gente espera sim que as temperaturas vão ser bem baixas a partir de maio, junho e julho. E enquanto as temperaturas não começam a cair, é preciso continuar se protegendo do solzão, como Dona Liene. Apesar de preferir o frio, ela sabe que nesse tempo que segue quente, precisa se cuidar. Tem que se cuidar, até porque não dá para ficar tomando sol, né? Ficar com a pele disposta ao sol o tempo inteiro, né? Então a gente tem que se cuidar. Isso mesmo. Agora a gente confere a previsão para esta quarta-feira em Boquira, Anagé e Candiba.
A quarta-feira deve ser com sol em Boquira. As temperaturas na cidade devem variar entre os 16 e os 30 graus. Em Anagé, previsão de sol e tempo abafado, com temperaturas entre 20 e 34 graus. A quarta-feira deve ser com predomínio de sol em Candiba. A mínima fica em 21 e a máxima pode chegar aos 33. Morreu hoje em Maceió, vítima da Covid, o ex-técnico de futebol Birajara Veiga, de 66 anos. O Birajara estava internado desde o dia 10 de março, foi entubado, mas não resistiu. O técnico comandou o time do Vitória da Conquista de 2009 a 2011 e também em 2013. O Birajara também trabalhou em um clube do Japão. A vacinação contra a Covid-19 continua em Vitória da Conquista. Estão sendo vacinados os idosos a partir de 75 anos. Quem vai receber a segunda dose também está sendo imunizado. Um momento de esperança. Dona Iris, de 75 anos, contou os dias para a chegada desse momento, o dia de tomar a vacina. Só Deus nos livra, mas essa vacina é esperança, é esperança. A máscara pode esconder os sorrisos, mas não é capaz de ocultar os gestos de agradecimento. As mãos para o céu dizem mais do que qualquer palavra. Eu tenho que agradecer a Deus por 1 ano e 3 meses que eu estou fora dos meus filhos. E rezando e orando, porque é o que vale, né? O que nós temos que pedir muito a Deus, né? A procura pela vacina contra a Covid-19 não para de crescer. São centenas de pessoas na fila. Hoje foi a vez dos idosos com 75 anos ou mais serem vacinados. E o Salão Paroquial da Igreja Rainha da Paz ficou bastante cheio. Além da Igreja Rainha da Paz, tem a quadra da Fainor, Igreja Santa Luzia, na Urbi 5, e drive-thru no campus da Universidade Federal da Bahia. É importante lembrar que a aplicação da segunda dose continua. Só o local do drive-thru que muda. É no Comando Regional da PM. Para evitar aglomeração, não leve mais do que um acompanhante. Dona Ozelita não se conteve de felicidade. Graças a Deus e muito. Alegre mesmo, graças a Deus. E a Prefeitura de Vitória da Conquista, por meio do Comitê Gestor, recomendou à população do município que respeite as medidas impostas pelo decreto estadual que determina o toque de recolher das 6 da tarde às 5 da manhã. Ainda segundo o comitê, a orientação visa manter a ordem social, já que o governador do estado comunicou que usaria a força policial para o cumprimento desse decreto. Lembrando que hoje os ônibus vão circular até às 8h30 da noite. E você vai ver a seguir, casos ativos, pedidos de regulação e taxa de transmissão da Covid na Bahia começam a cair. Mas a ocupação de UTIs não cede. O BATV volta já.